Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler um capítulo do livro Libertação pelo Amor, do Joana de Ângeles, do Divaldo Franco, através do Divaldo Franco. Terapia do perdão. Perdão visto como uma situação do espírito, né? Não só um gesto de perdoar alguém, uma ofensa. É imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Enquanto vicejam os sentimentos de desforço, de animosidade, de rebeldia em relação às pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e o comportamento. Nós já temos tantas doenças biológicas, né? Vírus, bactérias, fungos. E o único que a gente tem controle é sobre a psicológica, que também causa doenças biológicas, né? A ansiedade provoca gastrite por causa de bactérias que estão no estômago, né? E a ansiedade. Por mais graves hajam sido as ofensas e agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele aos que aos demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade dessa conduta. Compreensivelmente, aquele que é ofendido cresce no direito de justificar-se, demonstrando o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa, ou pelo menos reservar-se, permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça que se tornou vítima. Nós não praticamos isso, né? Ficar ressentido com alguém. Tal postura, no entanto, somente lhe trará aborrecimentos e perturbações, porque terminará por desequilibrá-lo. Qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em morbo que afeta aquele que o conduz. Morbo é esse termo que está sendo usado agora, né? Doença, comorbidade. Ao tempo em que vitaliza a ocorrência, torna viva, né? A ocorrência faz ela permanecer viva, mantendo-a sempre presente na memória e na emoção. Da mesma forma como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço da vontade, a sustentação da mágoa somente lhe piora os efeitos no sistema emocional. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico, que se desestrutura. O sistema imunológico nos dias atuais é muito importante, né, pessoal? Agora ela vai falar das pessoas que praticam a ofensa. Há pessoas que sabem manipular palavras e situações com habilidade ferina, de fera, né? Quando desejam prejudicar a outrem. São pusilânimes, covardes, insensíveis, a tal ponto de se fazerem acreditadas, arquitetando planos danosos que executam com naturalidade, comprazendo-se em felicitar todo aquele a quem não consegue suplantar. Quando se fazem inimigas de alguém, são estimuladas na perversidade que lhes constitui os sentimentos vis, mentindo e caluniando com naturalidade de forma que os objetivos buscados sejam alcançados. Quase sempre preferem inimizades a afetos, discussões infindáveis e perturbadoras a conciliação e paz, urdindo intrigas em que se comprazem quando poderiam silenciar acusações indébitas e esforçar-se por manter contatos saudáveis. São enfermos graves da alma que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. Qualquer tipo de revide às suas agressões somente lhes constituirá estímulo mórbido para que prossigam na infame conduta. A questão do exemplo, né? Se
alguém ofende outra pessoa e a pessoa não reage ou perdoa, assim, no mínimo fica na consciência da pessoa agressora que existe uma outra maneira de ser, né? E ela continua: perdoa agora todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Se consideras a agressão que te foi dirigida como uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te ante a impossibilidade que sente de te amar. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo. Voltarão hoje ou mais tarde pelos caminhos ora percorridos, recolhendo os cardos da sua loucura e perversidade, que se lhes cravarão nas carnes da alma, convidando ao ressarcimento, a retornar, né, ou hoje ou no futuro, recolhendo todos esses espinhos, né? O odiento perdeu o endereço da vida e desgarrou-se da esperança, jordeando sem rumo e em desolação. Aflige os demais porque se encontra aturdido, os seus momentos de infelicidade são transformados em agressões que aparentemente o tranquilizam, levando a esgares que são confundidos com sorriso de vitória. Esgares são caretas, né? Trejeitos. Não acreditando nos valores morais que lhes são escassos, não respeita o próximo, aquele que defronta em sua parte, tornando-se-lhe adversário insano. Insanidade, né, pessoal? Estremunhando em face dos desajustes que experimenta, deseja nivelar todos os demais nos patamares inferiores em que se detém. Evitando esforçar-se para evoluir, pensa que essa é a única atitude que pode tomar como mecanismo de desforço contra a vida e as criaturas que constituem a sociedade, que infelizmente antagônico à sociedade. Deslocou-se do conjunto social por inferioridade, que reconhece possuir, sabe, né? No entanto, investe contra o grupo, projetando a imagem atormentada que pensa irá inspirar pavor no grupo, né? Porque é incapaz de entregar-se ao amor. Torna-se, olha agora, pessoal, torna-se instrumento das forças do mal que o utilizam para darem campo ao funesto plano de perseguição às criaturas humanas, gerando lamentáveis processos de obsessão individual e coletiva. Pessoas desse porte são encontradas a miúde em toda parte, desde o grupo familiar ao social, às esferas das atividades profissionais, como nos labores da arte, da investigação científica, das diversões, porque se encontram em estágio inferior da evolução. Embora algumas apresentem-se bem vestidas, falando com entusiasmo e correção de linguagem, sempre sendo bem apessoadas, o que importa é o seu mundo interior, são as suas aspirações, ânsias de progresso, de destaque, de dominação, que não tornadas realidades, transformam-nas em algozes dos indivíduos que lhes experimentam a sanha, ou dos grupos em que se movimentam. Perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, de sequelas do mal. Eles não merecem as tuas preocupações nem os teus sofrimentos. Tens compromissos mais valiosos com a vida para perderes tempos com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Ninguém é mau. As pessoas nós, né, estamos numa fase. Depois vai ser superado. Fita os altiplanos morais
e avança, conquistando os espaços desafiadores. Quem teme tempestades morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual. O teu adversário é também a tua chance de superação de melindres, de paixões egóicas, das pequenezes que te assinalam a existência. Nunca cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Se os consideras infelizes, atrasados, melhor razão para que te detenhas em patamares espiritual mais elevado, descendo somente para ajudá-los e não para competir com eles nos estranhos comportamentos que assumem. Competir com eles. Perdoar não significa concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de que era vítima. Também não estigmatizando seus algozes com reproche ou censura. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Vamos em frente.